A torcida do Flamengo foi surpreendida por uma declaração que reacendeu memórias, emoções e principalmente esperança. João Gomes, volante que conquistou o coração da nação antes de brilhar na Europa, voltou a falar sobre o clube que mudou sua vida e deixou claro que o retorno ao rubro-negro não é apenas uma possibilidade distante, mas um sonho vivo dentro dele. Enquanto atua em alto nível pelo Wolverhampton na Inglaterra, o jogador revelou em entrevista recente que pensa sim em voltar um dia ao Flamengo, clube onde foi formado, cresceu e se tornou ídolo em tempo recorde. A fala rapidamente tomou conta das redes sociais, dividindo opiniões e alimentando especulações sobre uma possível volta já na próxima janela. Mas será que esse retorno pode realmente acontecer agora? Ou estamos diante de um plano que ainda precisa amadurecer? Hoje você vai entender todos os bastidores, os sinais escondidos e o que pode estar sendo preparado longe dos holofotes. João Gomes nunca escondeu sua ligação emocional com o Flamengo, e isso sempre ficou evidente dentro e fora de campo. Desde sua saída rumo ao futebol inglês, o volante manteve contato constante com ex-companheiros, acompanhou jogos do clube e frequentemente demonstrou carinho pela torcida nas redes sociais. Diferente de muitas transferências frias do futebol moderno, a dele foi marcada por lágrimas, gratidão e promessa de retorno. Agora, com mais experiência internacional, adaptação ao futebol europeu e valorização no mercado, surge a pergunta que não sai da cabeça do torcedor. O Flamengo estaria preparando o caminho para trazer de volta um jogador já pronto, mais maduro e ainda identificado com o clube? Internamente, o rubro-negro busca reforçar o meio-campo com intensidade, marcação forte e entrega. Exatamente características que transformaram João Gomes em peça fundamental quando vestia o manto sagrado. O cenário financeiro também entra em debate, porque apesar de atuar na Premier League, o jogador nunca fechou as portas para uma negociação futura. Pessoas próximas ao atleta afirmam que o desejo de voltar ao Brasil passa diretamente pelo Flamengo, descartando qualquer outro clube nacional. Isso aumenta ainda mais a expectativa da torcida, que enxerga nele não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de raça e identificação, algo cada vez mais raro no futebol atual. Além disso, o momento esportivo pode favorecer uma negociação estratégica. O Wolverhampton passa por reformulações no elenco, e movimentações na próxima janela podem abrir espaço para conversas inesperadas. Seria esse o timing perfeito para o Flamengo agir nos bastidores e surpreender o mercado? Enquanto os rumores crescem, a nação já começa a imaginar como seria o retorno de João Gomes ao Maracanã lotado, vestindo novamente a camisa rubro-negra e reencontrando uma torcida que nunca deixou de cantar seu nome. A possibilidade mexe com o lado emocional, mas também levanta discussões táticas importantes sobre como ele encaixaria no atual elenco e qual impacto teria na busca por títulos. O fato é que quando um jogador declara publicamente que sonha em voltar, o futebol mostra que tudo pode acontecer mais rápido do que parece. Agora a pergunta fica para você. O Flamengo deve tentar trazer João Gomes já na próxima janela, ou esperar o momento ideal para realizar esse reencontro histórico? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história pode estar apenas começando, e os próximos capítulos prometem agitar o mercado e o coração da torcida. E quanto mais o assunto cresce, mais detalhes começam a surgir nos bastidores do futebol europeu e brasileiro. Analistas apontam que João Gomes vive um momento de consolidação na Premier League, ganhando experiência contra alguns dos melhores jogadores do mundo, algo que naturalmente aumenta seu valor de mercado e sua importância dentro do Wolverhampton. Porém, ao mesmo tempo, jogadores brasileiros que constroem essa trajetória internacional muitas vezes começam a planejar o futuro pensando em identidade, protagonismo e conexão emocional, exatamente o que ele encontrou no Flamengo. Essa combinação entre maturidade profissional e vínculo afetivo cria um cenário diferente, onde a decisão deixa de ser apenas financeira e passa a envolver legado, história e reconhecimento dentro do clube que o revelou para o futebol mundial. Outro ponto que chama atenção é o planejamento esportivo do Flamengo para as próximas temporadas. O clube busca montar elencos cada vez mais competitivos, mesclando estrelas experientes com jogadores que entendem o peso da camisa rubro-negra. Nesse contexto, o nome de João Gomes surge quase como uma solução natural, já que ele conhece a pressão do Maracanã, entende a cobrança da torcida e já provou que consegue decidir jogos grandes. Além disso, sua intensidade no meio-campo é vista como uma característica que o elenco atual precisa recuperar para voltar a dominar partidas com autoridade. Caso exista realmente uma movimentação futura, a negociação dependeria de fatores estratégicos, como tempo de contrato, interesse europeu e o desejo do próprio atleta em antecipar esse retorno que hoje ainda vive no campo das possibilidades, mas que nunca pareceu tão comentado quanto agora. E existe um detalhe que torna toda essa história ainda mais envolvente para o torcedor. João Gomes nunca escondeu o carinho pelo Flamengo. Mesmo atuando na Inglaterra, o volante frequentemente acompanha jogos, interage com ex-companheiros e demonstra que a conexão com o clube permanece viva.
Esse tipo de relação costuma pesar muito quando chega o momento de decisões importantes na carreira, principalmente para jogadores formados na base, que carregam memórias de arquibancada cheia, títulos marcantes e identificação verdadeira com a torcida. Quando um atleta declara publicamente que sonha em voltar, o cenário muda completamente, porque deixa de ser apenas especulação da mídia e passa a existir um desejo real que pode influenciar negociações futuras. Agora a pergunta que fica no ar é: será que a próxima janela pode mesmo abrir caminho para esse reencontro? O futebol já mostrou inúmeras vezes que retornos emocionantes acontecem quando menos se espera, principalmente quando clube e jogador enxergam o mesmo objetivo esportivo. A torcida rubro-negra, conhecida por transformar jogadores em ídolos eternos, certamente receberia João Gomes como uma peça fundamental para um novo ciclo vencedor. Enquanto nada é confirmado oficialmente, a expectativa cresce, os debates aumentam e cada declaração do jogador passa a ser analisada com atenção máxima. E é justamente essa esperança que mantém o assunto vivo, alimentando o sonho de ver novamente o cria do Ninho dominando o meio-campo do Flamengo diante de um Maracanã lotado.